na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. E os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste, e em lugar da sarça, crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Até aqui. Vamos orar ao Senhor? Amado Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos por tudo aquilo que o Senhor nos tem permitido realizar por causa da tua palavra. E queremos lhe pedir, Deus, que nesse momento em que nós nos dobramos na tua presença para meditar nas Escrituras, que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor mesmo ministre a nós, Deus, e nos traga a instrução da sua santa palavra, para que nós, Senhor, sejamos edificados nas Escrituras e que esse edificar molde a nossa vida de acordo com o caráter do Senhor. É assim que nós oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Se existe um conceito teológico que é extremamente importante e muitas vezes mal compreendido no meio da igreja cristã, é o conceito de graça. Nós temos uma dificuldade de lidar com a graça. Para muitos, a graça é algo que é estranho, porque a graça não requer de nós, ou ela não atribui a nós, nenhum tipo de benefício por conta dos nossos atos. Muitas pessoas, inclusive, fazem a coisa certa por causa errada, pela maneira errada. Não são poucos os crentes que vão aos cultos, frequentam as programações, fazem as suas orações, leem as Escrituras, dão seus dízimos e as suas ofertas, no intuito de, com essas ações, agradarem a Deus a ponto de Deus as receberem pelos seus méritos de serem bons cristãos. Ao bem da verdade, nenhum de nós alcançará diante de Deus o mérito pelos nossos próprios fazeres. Ao passo que, quando nós entendemos o conceito de graça, nós vamos perceber que todas estas coisas, o ir ao culto, a leitura da palavra, a meditação, a doação, os dízimos e as ofertas, são feitos em resposta àquilo que Deus fez por nós. Esse é um conceito que para muitos é complicado. Eu falo, pastor, mas não precisa fazer nada. Eu falei, não precisa fazer nada. Né? Pastor, e se eu não quiser ir mais no culto, não precisa? E eu respondo, não precisa. Me estranha alguém alcançado pela graça não ter o desejo de vir cultuar aquele que alcançou. Porém,
Se a ida ao culto é em um aspecto meritório, não precisa, você está perdendo tempo. Não são poucos, por exemplo, que visitam os gasofiláceos da igreja e dão ofertas, algumas poupudas, outros fazem até em forma de sacrifício, imaginando que isso tocará o coração do Eterno, ou que isso fará com que o Eterno lhe garanta uma porçãozinha da terra eterna, e não vai resolver. Ao bem da verdade, quem faz isso nesse sentido está perdendo dinheiro. Porque a graça é um favor que Deus nos dá sem que mereçamos. Mas, pastor, eu não preciso dar nada em contrapartida à graça, e é aí que outros também erram. Porque imaginam que, uma vez que Deus nos dá gratuitamente, nós não precisamos comprar e não podemos fazer nada para comprar, que nós também não somos responsabilizados por responder positivamente a essa graça. Há até aqueles que imaginam que a graça é uma espécie de salvo-conduto para viver uma vida de pecado. Eu já vi pessoas falando sobre isso, principalmente quando nós vamos tratar da graça salvadora, naquele ponto dos 5 pontos do calvinismo, que falam que nós, o Senhor persevera por nós, que uma vez que nós somos salvos, nós estamos eternamente salvos. E eu já vi vários crentes dizer, ora, se uma vez que sou salvo, então eu sou salvo para sempre, então eu vou viver no mundo afora. Eu falei, legal, esse é o pensamento de quem não é salvo. Esse é exatamente o pensamento daquele que ainda não foi encontrado pela graça. Você consegue perceber a pecaminosidade desse pensamento? Ora, Deus me perdoou de todos os meus pecados e me trouxe para o reino dos céus. Ele fez isso para quê? Para garantir que eu estivesse com Ele. Logo, se eu não perco isso, então agora eu vou viver como um mundano? É incoerente, significa que eu não entendi esse conceito da graça. E a graça é fundamental. É um conceito fundamental da fé para que nós entendamos. Porque através de uma boa compreensão acerca do que é graça, nós conseguimos, de fato, responder positivamente ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Nós conseguimos devolver a Deus o culto, o louvor, a adoração, os dízimos, as ofertas, não como um ato meritório ou como algo que possa tocar o coração de Deus a ponto de nos garantir uma salvação, mas como uma resposta carregada de gratidão, carregada de louvor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. De maneira que quando nós chegamos à igreja para louvar a Deus, nós o fazemos reconhecendo que a graça esteve sobre nós, uma graça que é superabundante, uma graça que nos oculta na sua presença, uma graça que cuida de nós, uma graça que nos visita, uma graça que nos aceita, apesar de nós. De maneira que quando nós entendemos essa graça, quando vamos fazer os nossos dízimos ou as nossas ofertas, nós reconhecemos que nós só estamos devolvendo algo para Deus, porque Ele de antemão nos deu. Ninguém dá daquilo que não tem. Nós damos daquilo que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu saúde, nos capacitou, nos deu trabalho, nos deu rendimentos. E por conta de tudo aquilo que Deus nos deu, nós retribuímos a Ele por causa da graça, com 10% daquilo que Ele nos tem dado. E esse 10% não é invenção nem nossa. É uma invenção dele. Detalhe, esses 10% não é nenhuma invenção do tempo da lei. É anterior à lei. Semana que vem, quando nós formos expor o capítulo 7 de Hebreus, nós vamos falar um pouquinho disso, porque no capítulo 7, o autor de Hebreus narra o momento em que Abraão, voltando da guerra, tendo vencido a guerra, encontra-se com Melquisedeque, que é um sacerdote ao modelo de Cristo, e lhe dá os dízimos. Não havia lei. Mas por que ele fez? Porque esse padrão, os dízimos têm relação com um coração grato que reconhece a Deus. Isso é o quê? Graça. E eu e você precisamos entender a extensão dessa graça. E por isso que, de fato,
É muito importante nós olharmos para esse texto de Isaías e entendermos aquilo que o profeta está nos falando acerca da graça de Deus. O profeta Isaías, para que a gente entenda um pouco mais, observando o contexto em que esse texto foi escrito, ele exerceu seu ministério por um período de cerca de 40 anos, mais ou menos entre o ano 740 até o ano 700 a.C. A fase inicial do seu livro nomeia os reis que estavam governando Judá durante esse período, que foi uma época de grande agitação política em decorrência ao imperialismo assírio. Ou seja, todo o curso dos primeiros anos da escrita de Isaías se deu num momento conturbado. Por exemplo, no tempo do seu chamado, nós conhecemos muito o texto, diz que no ano do rei Uzias, os meus olhos viram um rei. Já está falando de um rei, o rei Uzias, provavelmente 740 antes de Cristo. Depois, 10 anos posterior, ele vai narrar que ele estava debaixo do rei Jotão, onde houve uma grande guerra de Judá e de Israel contra a Síria, por exemplo. Nós vemos que essa guerra não é de hoje, não é novidade aquilo que está diante dos nossos olhos. Depois, passados mais 15 anos, o reinado de Acás. Acás reinava em Judá num período de grande guerra. Era um rei medroso, que não confiava em Deus. Um rei que recusava os sinais de Deus direcionando as suas vidas. Mais um ano, 6 anos mais ou menos, o reinado de Ezequias, que inclusive é bastante famoso. Aquele a quem Deus restaurou, aquele que lutou contra Senaqueribe, que era um rei assírio. Ezequias confiou no Senhor, ele se prostrou diante de Deus em oração, apresentou-lhe o seu problema e confiou nas palavras de Deus. Em todo o livro do profeta Isaías, é perceptível que Isaías fala que o povo, nesses momentos de crise, em vez de voltarem-se para Deus, eles viviam em rebelião contra Deus. Isaías, inclusive, denuncia algumas coisas seríssimas, que podem, inclusive, estar presentes no nosso meio, como a hipocrisia da falsa adoração. Ele fala, olha, vocês vêm me adorar, mas o culto de vocês é misturado. Na verdade, vocês me adoram com os lábios, mas o coração de vocês está diante de mim. Isaías denuncia a avareza, a autogratificação. Ele fala do cinismo do povo. Exatamente por isso, Isaías previu o exílio que veio a acontecer no ano 722. Uma vez que o povo foi enviado para o exílio, agora Deus começa a usar Isaías para encorajar os aflitos com uma série de profecias que predizem a queda da Babilônia, a salvação e a restauração de Israel. No meio das lutas, da adversidade, o povo que ainda não tinha entendido todo o cuidado que Deus tinha com eles, agora debaixo de uma correção de Deus, sendo exilados, começam a perceber o amor de Deus para com eles, mesmo no meio da correção. E esse texto que nós lemos encerra uma sessão onde o profeta está falando sobre a restauração de Deus sobre o seu povo. E ele vem versando isso desde o capítulo 49. Onde Isaías aponta figurativamente e profeticamente para a pessoa de Cristo, mostrando que em Jesus Deus renovará a sua aliança para com o povo. E nessa aliança que nós temos com Deus, a essa aliança nós podemos denominar graça. E aqui Isaías terminando todo esse processo de restauração, que ele vem tratando desde o capítulo 49, ele nos fala desse convite maravilhoso, do banquete da graça de Deus, para mim e para você. É possível que em vários momentos da nossa vida nós nos encontremos como o povo de Israel, vivendo nos dias maus, momentos de aflição, e nesses momentos nós nos voltemos contra Deus. Ou é possível até mesmo que nós nos acheguemos diante de Deus, talvez num culto como esse hoje, carregados de hipocrisia. Talvez prestemos culto para que as pessoas vejam, ao passo de que deveríamos fazê-lo para que Deus visse. Uma vez, eu acho que eu já contei aqui para a igreja, um irmão lá do passado, muito distante, ele constantemente, ainda era um outro tempo, uma outra realidade, né? Onde os dízimos, de fato, eles eram entregues uma vez por mês,
nas igrejas. Quem é mais antigo vai lembrar disso. Os dízimos eram entregues uma vez por mês, geralmente no segundo domingo. E aquela pessoa constantemente, todas as vezes, ela ia e entregava o seu envelope. E uma vez ela comentou comigo que ela entregava o envelope vazio. E eu questionei, mas qual o objetivo de pegar a fila? Quem é mais da antiga vai lembrar. Era uma fila grande no meio da igreja. Cantava o hino, às vezes tinha que cantar o hino 2 vezes, né? Seguido, hinos grandes. Hoje mudou muito, a tecnologia nos ajuda. Hoje pela manhã eu estava perguntando para o presbítero Adilson, e ele disse que hoje cerca de 97% da arrecadação da igreja, feita de dízimos e ofertas, é feita pelo Pix, né? Mudou, a própria pandemia colaborou para isso. Naquele tempo faziam filas longas, as pessoas vinham, e aquele irmão me falou que ele entregava um envelope vazio, e eu questionei, qual o objetivo de você entregar o envelope vazio? Até, eu ainda muito jovem, imaginei assim, talvez esteja entregando por fé, na expectativa de que Deus irá abençoá-lo, e ele tenha para ofertar o mês que vem, alguma coisa nesse sentido, né? Ao que ele me disse, não, eu entrego vazio para que ninguém imagine que eu não estou dando dízimo. Para que as pessoas me vejam. Para que as pessoas me vejam indo pelo corredor. Para que as pessoas me vejam depositando aquele envelope. E eu perguntei para ele, qual o valor disso? Ainda era muito jovem, não tinha essa percepção, mas hoje talvez eu perguntaria, a quem você serve? As pessoas? É elas que estarão recebendo? Talvez muitas vezes nós façamos coisas parecidas. Não venhamos aqui nas filas, até porque mudou o contexto, mas talvez nós façamos coisas parecidas assim. E talvez esse texto possa nos ensinar um pouco mais acerca da graça para que nós não mais hajamos assim e entendamos aquilo que Deus fez por nós. Então, nesse maravilhoso banquete da graça, nesse convite que o Senhor nos faz, eu quero destacar 4 aspectos com os irmãos, dos quais o primeiro deles é que a graça de Deus é um presente que não pode ser comprado. Não há nada que façamos. Primeira canção do culto, quando Deus me mandou a lista, falou, essa aqui é para abrir o culto. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça. Somente pela graça. É a graça de Deus que nos recebe. Mas ela nos recebe não é apenas porque ela quer que nós estejamos ali. É porque pela graça de Deus nós somos convidados a estar aqui. Pela graça de Deus nós somos convidados a entrarmos na sua presença. Versos 1 e 2 do texto que lemos diz assim, todos vós os que tendes sedes, venham às águas. E vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ou seja, o Senhor faz esse convite a todos aqueles que estão sedentos, e essa era a perspectiva, essa era a expectativa de Isaías ao escrever esse texto no capítulo 55. De que o povo, uma vez disciplinado por Deus, de que o povo, uma vez corrigido por Deus, e a partir do capítulo 49, instruído sobre o amor, a graça, a misericórdia de Deus, sentisse o desejo por Deus, tivesse sede de Deus. E é isso que ele diz, vocês que têm sede, vocês que querem a restauração de Deus para a vida de vocês, vocês que estão vivendo vidas secas, venham às águas. Venham buscar a Deus. Aqui automaticamente me remete ao encontro de Jesus com aquela mulher samaritana à beira do poço de Sicar. Jesus pede água àquela mulher, e aquela mulher começa uma conversa muito interessante com ele, e a conversa culmina no aspecto de que aquela mulher não entendera nada, falou, mas será que o Senhor é maior do que o próprio Jacó, pai nosso, que cavou esse poço aqui? E Jesus fala, mulher, se você soubesse quem está te falando aqui, você me pediria água. E a partir do momento que você bebesse da água que eu lhe der, você jamais teria sede. Aquela mulher veio a entender. Ela tão logo veio a entender que correu evangelizando, pregando, olha, eu vim aqui falar para vocês de um homem que contou toda a minha história. E ela levou as pessoas para ouvirem de Jesus. A graça de Deus nos é estendida em forma de convite gracioso do Senhor. Na perspectiva
de que o próprio Deus, no decurso da nossa história, nos leve ao entendimento. Entendimento esse que é pela graça, que nós necessitamos dele. Vocês que têm sede, venham às águas. E diz mais, vocês que têm sede podem vir, mesmo sem que você tenha condição para fazer isso. Sem dinheiro e sem preço. A graça de Deus não é um grande balcão de negócios. A graça de Deus não é nos oferecida em troca de algo. A graça de Deus é nos oferecida exatamente porque nós não temos condição alguma de comprá-la. Vós que não têm o dinheiro, venham, comprem sem o dinheiro. E Deus não está vendendo fiado, viu? A ideia aqui não é Deus inaugurando o crediário das Casas Bahia, não é isso. Tem várias prestações. Quando ele diz, venham, compram e comam sem dinheiro e sem preço, o que o profeta está querendo dizer é que aquilo que era para ser pago já foi. Já ouviu aquele ditado? Ultimamente a gente ouviu muito mais por causa da política, né? Mas ele é bastante interessante, que não tem comida grátis, não tem lanche grátis, não tem almoço grátis. Não existe. Você pode comer algo gratuitamente, que alguém ofereceu a você. Mas outra alguém teve que pagar por aquilo. Não tem nada gratuito. E é interessante porque esse convite, quando ele vai lá, ele diga, venha, comprem, comam, sem dinheiro e sem preço. Por quê? Porque todo o preço já foi pago. Tudo aquilo que custava já foi pago na cruz do Calvário por Cristo Jesus. O preço da comunhão, o preço da aproximação de Deus, o preço de podermos banquetearmos diante do Senhor, de sentarmos à sua mesa, foi pago na cruz do Calvário. A promessa dita em Gênesis estava aqui, no caso de Isaías, ainda em curso do cumprimento e de fato se cumpriu. O Senhor nos reconciliou consigo mesmo, de maneira eterna. Inclusive lá o texto de Apocalipse, que muitas vezes erroneamente, quando nós vamos analisar, nós imaginamos que é um texto evangelístico, onde Jesus está para fora do coração de alguém e está lá batendo na porta. Eu já vi pregadores dizendo assim, Jesus está aí do lado de fora do seu coração, abre a porta, tadinho, está lá com frio, você vai deixar Jesus para fora? Mais ou menos assim, deixa Jesus entrar, coitado, vai ficar ali fora, malacafento, mulão. Não é essa. Ali aquele texto de Apocalipse é uma carta à igreja, onde o Senhor fala, olha, eu tenho oferecido comunhão a vocês. Eu tenho estado constantemente com vocês, os instruindo. E se vocês ouvirem a minha voz, eu estarei com vocês. É para aqueles de dentro, é para aqueles a quem é direcionado o Salmo 23. Onde o Senhor diz que preparará uma mesa para nós diante dos adversários. Venham, comprem, matem a sua sede nas águas, comam sem dinheiro, sem preço, porque todo o preço já foi pago. Não é porque não custa nada, é porque custou tudo. Custou aquilo que a gente não pode pagar. O que nós poderíamos dar pela salvação? Não poderíamos dar nada. E o que nos é oferecido? Vinho e leite. A figura do vinho e do leite nas Escrituras são muito interessantes. Vinho prefigura sempre a alegria. Lembra no casamento, nas bodas de Caná da Galileia, onde foi o primeiro milagre do Salvador Jesus? O que acabou na festa? O vinho. E o vinho significava alegria. Jesus foi lá e pegou água e transformou no melhor de todos os vinhos. E a alegria voltou. O noivo não foi envergonhado diante dos seus convidados. A noiva não ficou sem jeito diante daqueles que estavam na festa. A família não ficou sem jeito porque Jesus renovou aquilo que faltava. E até mesmo nas duras exortações que nós vimos o autor de Hebreus fazendo à igreja, ele nos fala sobre o leite. Ele fala, olha, eu deveria dar uma coisa mais sólida para vocês, mas eu não posso, eu preciso dar leite. O que é o leite? Então, pastor, o leite é ruim? Não, o que o Senhor está dizendo é que Ele vai nos dar a nutrição inicial que nós precisamos. Ele vai nos suprir. Venham, comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, a alegria no Senhor. A nutrição, a suprimento no Senhor.
Não adianta empreender esforços na nossa própria religiosidade. E é o que ele pergunta no capítulo 2. Por que então vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão e gastam suor naquilo que não satisfaz? Nós devemos olhar para a graça que nos é oferecida e nos banquetearmos com o Senhor. O problema é que talvez alguns de nós, ou muitos, dentro da igreja cristã dos nossos dias, agem como aqueles homens da parábola que Jesus contou, que um homem muito rico fez uma festa. E fez um grande banquete e convidou os seus amigos, os próximos a ele, e ninguém foi. Aí esse homem mandou os seus empregados saírem pelas ruas e pegarem os desvalidos, os bêbados, os largados, os jogados, os quebrados, para que esses entrassem na festa. E eles foram e banquetearam com aquele Senhor. Nós somos esses quebrados. Nós somos esses desvalidos que estávamos na rua da amargura e o Senhor nos mandou chamar. Nós que entramos na festa, não precisamos mais gastar dinheiro com aquilo que não é pão, com aquilo que não é leite. Não precisamos mais nos digladiar ou tentar comprar o favor de Deus, porque se nós estamos dentro da festa é porque Ele mesmo nos pôs para dentro. Aos que ouvirem o convite e adentrarem ao banquete, estes se deleitarão, diz assim o texto: ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Então, a graça, o banquete da graça do Senhor, é um convite maravilhoso, um presente que nos é dado. É um voucher celeste que nós jamais poderíamos comprar. Não haveria nada que pudéssemos dar para chamar a atenção do Senhor, ou para que o Senhor nos fizesse entrar pelos méritos próprios. Porém, não significa, embora esse convite seja gratuito, que ele não requeira algo de nós. Lembra que eu falei das confusões que se fazem da graça? Porque esta graça de Deus, num segundo lugar, é um chamado também à obediência. Você não pode comprar? Não pode. Ela é gratuita? É gratuita. Ela vem da parte de Deus? Vem. Mas não é para que nós continuemos do jeito que nós estamos. A graça de Deus requer uma resposta nossa. Muitos teólogos têm se digladiado durante o curso dos anos. A filosofia dos nossos dias tem brigado para tentar encontrar um lugar entre o binômio, que parece até paradoxal, entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Muitos falam: não, pastor, mas Deus é soberano, então nós não temos responsabilidade diante disso. Uma vez que Deus decretou, a gente simplesmente vai fazer. Na verdade, tentam colocar a soberania de Deus em um contraponto paradoxal, quase que em linhas equidistantes, no que se refere à responsabilidade do homem, mas não é bem assim que funciona. Eu, particularmente, muitos outros teólogos, grandes teólogos de verdade, caminhando nesse sentido, percebem que a soberania de Deus, ela não é contrária à responsabilidade do homem, muito diferente disso. A soberania de Deus é o fundamento no qual o homem dá uma resposta firme à salvação. Nós respondemos à salvação porque fomos atingidos eficazmente pela graça. E olha o que Isaías diz ao povo nesse sentido. Versículo 3. Inclinai os ouvidos, vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. E diz mais, versículos 6 e 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. A graça é oferecida, as portas do banquete são abertas, nós adentramos a elas. Porém, somos responsáveis por um viver diferente. Você que adentrou ao banquete de uma casa, você vai seguir as normas daquela casa. Não é assim quando você vai comer na casa de alguém? Você já chega, a comida está na mesa, você já chega, vai sentando, fazendo seu prato, outro, calma, nem terminei de pôr a mesa. Mas enquanto você põe a mesa, lá em casa estou acostumado a fazer assim mesmo. Está na casa de alguém, lá tem a salada, você põe a mão, pega a salada com a mão também, né?
Depois ainda lambe o dedo, pega a outra. Não vai fazer isso. Marrocos, né, que faz isso, né? Toma em copo coletivo, alguma coisa assim. Por que nós não fazemos isso? Por que nós agimos diferente na casa dos outros daquilo que a gente age na nossa casa? Será que é hipocrisia? Não, não é hipocrisia. É que na casa dos outros nós vamos buscar respeitar os padrões que são estabelecidos por eles. Comeremos a hora que nos servirem, da forma como nos servirem, da maneira como nos servirem, e se formos bem educados, até vamos comer aquilo que nos servirem. Ainda que aquilo que nos servir talvez não seja exatamente aquilo que você gosta. Mas você vai fazer em amor, estão te oferecendo o melhor. Lembro-me quando eu fui numa viagem missionária para o Nordeste brasileiro. No meu curso, exigia-se que nós fizéssemos uma viagem missionária na formação. E eu fui para o Nordeste brasileiro, lá em Itapetim, sertão de Pernambuco, divisa com a Paraíba. E nos foi dado uma ordem, ensinando, instruído, mas olha, aquilo que os irmãos colocarem à mesa para comer, vocês comam. Porque eles estão aguardando vocês e eles estão oferecendo o melhor que eles têm. Amém, vamos comer. Quando eu estava descendo do ônibus para comer, a irmã tinha feito uma canja. E ela tinha colocado todo aquilo que ela tinha naquela canja. Era para 25 pessoas. O problema é que ela temperou bem, com muito cominho. E eu não gosto de cominho. E eu estava dentro do ônibus, o cominho foi me buscar lá. Eu não sabia o que tinha na mesa, eu só sabia que tinha cominho. E muito cominho. E eu adentrei naquele lugar. E a irmã colocou a sopa lá, a canja, linda canja. Já não bastasse o cheiro de cominho, a irmã veio com o cheiro verde. A diferença com o cheiro verde lá no Nordeste é o quê? Cheiro verde lá? Coentro, irmãos. Coentro, eu digo, na minha percepção, coentro é aquelas besorrinhas Maria Fedida em versão vegetal, sabe? Ela pôs aquilo assim. E qual era a nossa instrução? Vamos comer. Por quê? Em gratidão àquilo que nos foi oferecido, porque aquela irmã estava às 10 horas da noite, nos aguardando, 25 pessoas que ela nunca viu na vida, chegar de viagem, e ela nos tratava como os evangelistas que iam abençoar a região, e nós comemos em alegria. Mas isso não foi o total. Teve a água um dia à noite no culto, em que eu morrendo de sede. Falei, irmão, tem uma água aí? Eu falei, tenho. O senhor pediu a água na hora certa. Faz mais ou menos uns 45 dias que choveu aqui, a água estava ali na cacimba, eu já fiquei imaginando essa água parada ali 45 dias. A realidade é diferente daquilo que nós estamos acostumados, que você abre a torneira, filtrinho já elétrico, né, que você liga, sai aguinha gelada e tal, né? Falei, pensei comigo, 45 dias? Falei, 45 dias. E ela pôs a água no copo, assim. E assim, eu olhei, tinha um monte de objetos sólidos flutuando aí naquela água. Foi a primeira vez que eu tomei água sem molhar a boca. Sabe? Bateu a água, ela bateu aqui na nuca e desceu. Sabe quando eu poderia rejeitar aquela água? Jamais. Ela estava me oferecendo o que tinha de melhor. A grande diferença é que aquilo que o Senhor nos oferece não tem nenhum problema. Não tem nada que não nos faça bem, que não nos abençoe. Não tem problema de gosto ou não gosto. Às vezes a gente daqui do Sul é mais Nutella que o povo de lá. É porque aqui a gente vive uma vida um pouco diferente. Talvez até fácil demais, mais do que deveria ser. Mas todo convite, ele tem uma responsabilidade. E qual era a responsabilidade que a graça nos lega aqui em Isaías? Primeiro, ouça e obedeça. Inclinai os ouvidos e venha a mim. O Senhor vem ao nosso encontro e toca em nós, nos habilitando a responder a Ele em obediência. Diz mais, quem vier irá viver e receber bênçãos de uma aliança. Ouvi, a vossa alma viverá. Então dê ouvidos e há vida para você.
Porque a salvação que eu tenho para lhes oferecer não é apenas um momento estanque na vida, mas é uma relação nova que eu estou tendo com vocês, diz o Senhor, em aspecto de aliança, de pacto, onde há compromissos assumidos. E diz, essa aliança é perpétua. E em que consiste a aliança que Deus faz conosco? Que a partir do momento em que somos alcançados pela sua graça, Ele nos tratará de acordo com as misericórdias oferecidas a todos aqueles que estão debaixo da linhagem de Davi. E aqui nós encontramos um outro conceito que tem uma ligação direta com graça e que é profundamente abençoador e que muitas vezes nós fazemos uma confusão. E eu falo que ele é diametralmente diferente, mas complementar da graça. Que graça é um favor imerecido. Graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Quem aqui merece o céu? Nenhum de nós. Mas Deus nos dá gratuitamente o céu por meio de Cristo Jesus. E a misericórdia? A misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Perceba aquilo que Isaías está dizendo: se vocês ouvirem, virem a mim, alcançados pela graça e em obediência responderem, eu vou fazer uma aliança com vocês, fruto dessa graça, que a partir de agora eu os tratarei com a minha misericórdia, de maneira que quando vocês errarem, quando falharem, quando pecarem, eu não os punirei eternamente. Porque toda a punição que lhes era devida, eu depositarei sobre meu filho na cruz do Calvário. Os tratarei com misericórdia. Irmãos, isso é maravilhoso para nós. Tal qual como um pai que corrige o filho que ama, mas nunca o expõe ou fala, agora você não é mais meu filho. E se fala, deveria pedir perdão. Que existe ex um monte de coisa, não existe ex filho. Deus não nos abandona jamais. Deus é um pai que vai nos corrigir sim. Hebreus 12, nós vamos ver isso mais à frente. Mas jamais Ele nos abandonará. Diz mais, o salmista diz que Deus olha para nós e conhece a nossa estrutura. E Ele sabe que a gente é gente boa? Não. Ele sabe que nós somos pó. E Ele não nos trata de acordo com os nossos pecados. O que é isso? Misericórdia. E essa misericórdia é eterna. Olha o que ele diz: ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então essa graça vem a nós, não podemos comprar, mas ela requer de nós uma obediência, porque Deus fez uma aliança conosco. E qual o tempo de nós nos colocarmos diante dele? Agora. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Às vezes a gente tem uma confusão com esse texto. Eu acredito que a maioria de nós aqui tem um senso de eternidade um pouco diferente daquilo que a Bíblia diz acerca do senso de eternidade. Quando a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade dentro de nós, a ideia é de que nós reconhecemos que nós não somos seres apenas temporais, de que a nossa vida não acaba aqui na sepultura, mas que nós herdaremos a eternidade do Deus que é eterno e nos fez a sua imagem e semelhança. Mas parece que muitas vezes, quando nós lemos um texto como esse, nós imaginamos que a gente não vai morrer nunca. A gente faz plano para um monte de coisa, não faz? Faz consórcio para comprar carro, casa, compra as coisas em prestação, projeta viagem, mas ninguém projetou morrer, né? Ninguém fala, se tudo der certo, daqui 10 anos eu estou morto, enterrado. Ninguém faz esse plano. E se alguém, porventura, falar, você vai morrer nos próximos dias, você fica até sem sono, né? Mas a gente não tem esse projeto de morrer. Mas a gente vai um dia se encontrar com a morte. E o Senhor diz que a gente precisa buscá-lo agora, enquanto estamos ouvindo, enquanto o convite está sendo feito, enquanto podemos achá-lo, enquanto Ele está perto. Também tem outra responsabilidade com respeito à obediência, que é o abandono da velha vida, o reconhecimento de pecado e o abandono dos maus caminhos. Porque diz ele o seguinte no versículo 7, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos e converta-se ao Senhor. Porque o Senhor vai se compadecer de você. Volte-se para Deus, porque Ele é rico em perdoar.
Olha aqui, a aliança estabelecida de misericórdia está muito bem dita aqui. Deus é compassivo, se compadecerá daquele que se for voltar para ele, e ele é perdoador, perdoará aquele que se arrepender. Porém, a responsabilidade de deixar o mau caminho, de deixar os maus pensamentos e de voltar-se para o Senhor é nossa. Então o convite para a graça, de maneira alguma, é um salvo-conduto para vivermos no pecado. Muito pelo contrário, é um chamado ao abandono da velha vida, do velho homem. O apóstolo Paulo nos diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, ele é o quê? Uma nova criatura. O que aconteceu com as coisas velhas, com o nosso passado, com o velho homem? Ele ficou para trás, ele ficou na cruz. De maneira que se nós ainda estamos convivendo muito constantemente com a identidade pecaminosa do velho homem, a gente precisa repensar a nossa conversão. Será que eu fui de fato ali para esse banquete? Será que de fato eu me voltei ao Senhor? Eu me converti dos meus maus caminhos? A palavra conversão tem o sentido de mudança, de transformação completa. Quem está na mesa do Senhor segue as regras do seu banquete. Não se porta mais como aqueles que desconhecem a Deus. Então, o banquete maravilhoso da graça é um presente, não pode ser comprado, mas é um chamado à obediência. E por que ele é um chamado à obediência? Porque ele está fundamentado no caráter soberano de Deus. O objetivo de Deus é que eu e você sejamos transformados dia a dia à imagem de Cristo. O Senhor não salva ninguém para mantê-lo na vida de pecado, até porque isso não seria salvação. A ideia do Senhor, quando se trata de salvação, não é que você mude de igreja ou que você comece a frequentar uma igreja. Não é que você mude de religião. Não é que você mude apenas de gosto, de música que você ouvir ou de lugar que você frequenta. A ideia bíblica de conversão, de aplicação da graça sobre as nossas vidas, é a ideia de transformação completa. De maneira que nós nunca mais seremos aquilo que um dia nós fomos. Por quê? Porque o chamado está fundamentado no caráter de Deus, nos projetos de Deus, na boa vontade de Deus. Versículo 8, ele diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Nós temos percebido cada vez mais, assustadoramente, as pessoas que, na verdade, não se convertem a Deus, mas querem que Deus se converta a elas, né? Há muito tempo atrás, nós víamos as igrejas se amoldando às pessoas. A gente ainda vê, mas eu lembro que eram algumas coisas assim, principalmente para a juventude, né? O jovem, na minha época, tinha aqueles skatistas que ficavam assim com metade da roupa de baixo para fora, aquelas correntonas, tal, aquele jeitão mais rebelde. E eu lembro que a época pareceu uma igreja com essa característica. Pastorzão mais com jeitão de rebelde, brincando na orelha. Nada contra, mas também absolutamente nada a favor. Enfim, a igreja se moldava a pessoa de maneira que talvez os mais antigos vão lembrar que quando falava do crente, ele era uma pessoa da Bíblia, era aquele que andava com a Bíbliazinha debaixo do braço, né? Ele tinha algumas características, e aqui eu não estou nem falando de usos e costumes, mas mudava alguma coisa na pessoa, mudava o jeito de vestir, o jeito de falar. Ao passo que cada vez mais as igrejas foram se moldando. Tem uma versão de uma Bíblia, eu nem vou dizer o nome que é para a molecada não procurar, mas assim, que até as palavras, a forma como estão ditas ali, tem até alguns palavrões. Não, mas Jesus falava assim, por quê? É para se amoldar a sociedade. Eu lembro-me de um sermão que eu ouvi certa feita de um pastor chamado Paulo Borges Júnior. Ele disse que ele frequentou um culto que, ao final do culto, ele chegou à percepção que o único que não era convertido naquele culto era Deus. Que era o único que precisava mudar. As canções falavam que Deus precisava mudar o jeito de agir, o jeito de cuidar, o jeito de abençoar, o jeito de visitar. A pregação foi o tempo todo exortando a Deus a cuidar dos crentes.
O tempo todo o pregador voltava-se para Deus, ensinando para Deus como é que ele tinha que cuidar dos crentes. E as orações todas eram no sentido de corrigir a forma como Deus estava agindo em favor da igreja. E ele falou que ele percebeu que todo mundo naquela igreja era crente, só tinha um que não era, e era Deus. Era o único que precisava mudar. Ninguém precisava abandonar pecados, ninguém precisava mudar de vida. O único que precisava de uma mudança urgente, radical, era Deus. E a gente percebe isso nos nossos dias. Recebi essa semana um videozinho do Lennon lá. Ele mandou o videozinho. A princípio era um legalzinho, comecei a assistir o vídeo, ele é assustador. E tinha uma pessoa lá falando, olha, eu tenho aqui traços de caráter, não vou dizer quais eram, mas profundamente pecaminosos, totalmente condenáveis na Bíblia, mas eu posso ser crente mesmo assim. E tem uma igreja que me aceita. E logo atrás dessa pessoa veio o pastor dessa igreja. Olha, você que é desse jeito, que quer continuar com seus pecados, com essa vida infernal, vem para cá, porque aqui a gente aceita você. Muita gente entende conversão, ou entende a ação da graça, como se fosse um ato de Deus, que muitos chamam de amor, em amar as pessoas e deixá-las do jeito que elas estão. É como se o amor significasse não incomodar as pessoas nos seus pecados. Mas a graça de Deus é para transformar pessoas. E ele diz que ele faz isso de acordo com os seus propósitos, com os seus pensamentos. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então, de maneira alguma, você vai encontrar Deus agindo conosco para nos deixar do jeito que a gente é. Porque se fosse para deixar do jeito que a gente é, Deus nem nos tocava. Ele simplesmente fazia conosco aquilo que ele fez com aqueles que ele condenou em Romanos capítulo 1. Os entregou. Faz do seu jeito. Segue seu curso. Esses que são chamados à graça, esses que estão chamados a se dessedentarem em Deus, são chamados a andarem pelos caminhos e propósitos de Deus. Ele diz, os meus caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. De maneira que não é o crente que ensina a Deus como é que tem que fazer. Nós não precisamos chegar para Deus, Deus me abençoa desse jeito, faz aqui, faz aquilo lá. Imagina você que Deus está lá no céu e fala assim, rapaz, eu não tinha pensado nisso. Olha, se você não fala, o que eu ia fazer agora? Não. Muito pelo contrário. Eu acredito que talvez os conteúdos mais profundos das nossas orações devessem ser no sentido inverso essa afirmação. Pedindo, Deus nos molde de acordo com o teu querer. Nos forge de acordo com a tua graça. Porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E por caminhos entenda-se estrada, jornada, direção, curso da vida proposto por Deus, padrão moral. Porque o fundamento da graça é esse caráter imutável de Deus que foi manifestado a nós por meio da pessoa de Cristo Jesus. O propósito e a direção que Deus tem para as nossas vidas e para a vida de todos aqueles que são seus, propósitos esses que são mais elevados, não podem ser alcançados por pessoas que estejam vivendo uma vida de pecado e não querem se desvencilhar delas. Um dos nossos maiores problemas é quando nós achamos que a gente está certo. Não é porque a gente possa estar errado, é porque quando a gente tem certeza, convicção de que a gente está certo, não há nada que nos demova dessa posição. E muitas vezes nós não estamos dispostos a ouvir nem aquilo que Deus tem para nós. E Deus nos diz que aquilo que Ele tem reservado para nós é muito maior do que qualquer coisa, qualquer expectativa que possamos ter das coisas aqui. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Uma vez que Deus, no seu banquete, nos tira de uma vida de pecaminosidade para nos levar para o céu, nós não podemos ir para o céu com o coração envolto nos nossos pecados. Então, o convite da graça de Deus, perceba, gratuito você não pode comprar, mas é um convite para a obediência. Ele está fundamentado no caráter de Deus. E, por fim, ele tem uma ação eficiente.
todos aqueles a quem o Senhor convidar, de fato, irão a Ele. De maneira que talvez até algumas perguntas que tenham no nosso coração, elas se sanem aqui. Pastor, será que eu fui convidado? Se você tem se disposto a ouvir a palavra de Deus, eu tenho certeza que você foi convidado. É o que o autor de Hebreus diz aos irmãos. Lembra que ele fez uma dura repreensão? Se vocês viverem em pecado, é como se vocês crucificassem a Cristo de novo. Já não resta mais salvação para vocês. Estão todos perdidos. E depois que ele faz a dura exortação, ele fala, mas eu estou certo que isso não cabe a vocês. Porque o Senhor tem algo especial para vocês. Versículo 10 diz, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e façam brotar para dar semente ao semeador e pão que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que designei. O convite de Deus será efetivo, porque ele alcança o propósito de Deus. E todos aqueles que forem chamados ao banquete, de fato, receberão o convite e entrarão na casa. Porque a palavra de Deus não volta para ele vazia. Há poder na palavra do Senhor e no evangelho do Senhor para transformar até o coração mais duro. De maneira que, inclusive, isso aqui é um grande incentivo para o evangelismo. Quando Deus fala, vai e pregue, Ele está te dando garantias de que Ele irá cumprir o seu propósito. De que a palavra dele vai ter efeito. Porque o poder não está no pregador. Pastor, mas eu não posso pregar. Não me formei em teologia, eu não tenho uma boa eloquência, eu não sou bom com as palavras. Abra a boca, pregue. Quer um sermão mais ruim do que o nosso irmão profeta lá, o Jonas? A questão não era nem que o sermão era ruim, é que ele não queria que o povo fosse salvo mesmo. Deus queria salvar um povo, levantou um homem que não queria salvar aquele povo. Eu não vou falar para você imaginar uma pessoa inimiga, não, porque você nem deveria tê-las. Mas às vezes tem no nosso coração alguém que, olha só que absurdo, às vezes que a gente nem queria que fosse salvo, ou que nós duvidamos que Deus possa salvar. Como se para salvar a gente fosse tranquilo, né? A gente era tudo gente boa. Não, o mesmo sangue foi derramado em nosso favor. Mas perceba, Jonas, na pregação que ele, e a pregação era a palavra de Deus, mas enquanto ele pregava numa perspectiva, Deus agia em outra. Porque quando você vai ler o livro de Jonas e você vê ele pregando ali aos ninivitas, você vê que a ideia de Jonas é mais ou menos assim, ainda 40 dias Deus vai destruir essa cidade, e ele terminava dizendo, só falta 39. Que a ideia dele é que Deus destruísse a cidade. Ele só não contava que o Deus que queria salvar, iria salvar. E no primeiro dia, quando a palavra chegou aos ouvidos do rei, o rei se converteu, baixou um decreto, e uma coisa interessante aconteceu. O arrependimento, o reconhecimento foi tão grande que o rei mandou espalhar cinzas até sobre os animais. As cinzas eram um simbolismo de arrependimento, de humildade, de humilhação diante de Deus. Jonas ficou feliz? Imagina você pregando e 140 mil pessoas convertendo. Imagina. Pregar no domingo, no outro 140 mil na porta. É bastante gente. Ele ficou triste. E Deus salvou o povo. E depois ficou mais triste ainda, porque subiu uma planta lá que fazia sombra para ele, e Deus matou a planta. E nem ele. Irmãos, para mim, o livro de Jonas é um dos livros que termina de forma mais triste de toda a Bíblia. Se você faça o desafio de você ler o livro de Jonas essa semana, você vai perceber que o fim é mais ou menos aqui assim, acabou aqui, não pode. Tinha que ter mais um capítulo. Ele acaba de maneira a tirar o fôlego. E o Jonas ficou triste, e Deus falou, mas você vai ficar triste porque morreu a planta e não vai ter misericórdia de mais de 140 mil almas, e acabou o livro, com um homem triste diante de Deus, porque o povo tinha convertido. A palavra de Deus não volta vazia. O convite de Deus é sempre eficiente.
Assim como a chuva que cai, e rega a terra, e fecunda a terra, e produz pão para aquele que come, e faz brotar a semente para o semeador, a palavra de Deus vai produzir os seus efeitos. O convite de Deus é sempre eficaz, e sempre produz aquilo que Ele quer. A grande questão que a gente precisa estar atento é que quem é salvo pelo Evangelho, e quem é condenado é pelo mesmo Evangelho. Quem é salvo recebeu esse convite de coração aberto. E os condenados são aqueles enganados por si mesmos, pela torpeza dos seus corações. E nunca quiseram nada com Deus, mas ouvem o Evangelho e tentam flertar com a salvação. Deus nos chama para si. E o Deus que nos chama para si é um Deus de salvação. É um Deus de graça. É um Deus de restauração. Hoje nós somos esse Israel de Deus chamado em Cristo Jesus para a salvação. Diferentemente daquele Israel que está em guerra, e aquele lá é um Israel Estado político, embora eu particularmente creia que Deus não vai abandoná-los, isso é uma coisa minha. Você pode ter briga teológica, quanto ninguém irá me convencer que Deus irá abandonar aquele povo, mesmo de maneira geopolítica, mas eles não são o Israel salvífico de Deus. Até nós fomos enxertados da videira e somos a aliança de Abraão. Somos herança de Abraão. Esse Deus que nos chamou é um Deus que nos alcança com graça. E a partir dessa graça salvadora, nós somos redirecionados em toda a nossa vida. E ele termina esses versículos 12 e 13 dizendo: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a multa. E será isso glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Ou seja, Deus renova por completo. Aqueles que eram ásperos, espinhosos, áridos, secos, o Senhor dará vida e transformará. Porque a graça dele nos alcança por completo. Então você é convidado, meu irmão, minha irmã, a participar desse maravilhoso banquete. Lembra que a graça é um presente, não pode ser comprada. Porém, a graça não é um salvo-conduto para a irresponsabilidade. Pelo contrário, ela é um chamado para a obediência. Obediência que está fundamentada no caráter de Deus e que tem ação eficaz em todos aqueles que são alcançados por ela. Que essa graça seja a graça que nos atinja hoje e nos transforme para todo sempre em Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pela graça que o Senhor nos oferece em Cristo Jesus. Obrigado porque essa graça chegou a nós de maneira eficaz, nos atingindo completamente. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá a entender essa graça. E eu lhe peço, Senhor, que o Senhor nos guie por ela, mostrando-nos que há misericórdia do Senhor sobre nós todos os dias. E que pela graça, a salvação é garantida não porque mereçamos, mas porque o Senhor entrou em aliança conosco. Aliança perpétua, que jamais se desfará, porque o caráter do Deus eterno é quem garante. Que essa certeza de graça esteja conosco, nos moldando todos os dias.